Então, quando Paulo pregava o evangelho aqui, ele foi mostrando que Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem lhe apraz, era para mostrar a dureza de coração que estava em Faraó, que foi passada para o próprio povo judeu, porque eles estavam negando a justiça de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus afrontava eles, fazia sinais no dia de sábado. Não tinha quem pudesse fazer alguma coisa, só odiar mesmo Jesus. E lá em João lá em João, Jesus falou: isso foi para se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. Pode ler lá, eu estou citando o texto de cabeça, mas está escrito: odiaram-me sem razão. Como sem razão? A razão, na linha calvinista, deles terem odiado a Jesus é porque Jesus odiou eles antes. Mas Jesus disse: é sem razão. Em outros pontos, como João 5, Jesus fala: João Batista, ele deu testemunho a meu respeito. Eu não preciso de testemunho humano, mas eu digo isso para que vocês sejam salvos. Porque Jesus fala: vocês criam em João Batista, olhavam nele como uma luz, mas agora vocês não olham mais para João Batista, porque João Batista deu testemunho de Jesus e Jesus reprovava com muitos sinais o farisaísmo. Então Jesus disse: eu não recebo testemunho humano, mas eu estou falando de João Batista para que vocês sejam salvos. E no mesmo discurso Jesus fala: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Mas Jesus falou: eu quero que vocês sejam salvos. Então, irmãos, são muitos textos recortados, entendeu? E aí os judeus estavam enciumados, não querendo que a justiça, que a eleição, que essas coisas fossem para os gentios, e eles começaram a questionar Paulo de todos os ângulos. E aí, aqui até esse ponto, eles estão questionando a justiça de Deus. Como Paulo disse, provou por toda a Escritura que o propósito de Deus para ficar firme a segunda eleição é por aquele que chama e não pelas obras, como eu expliquei no vídeo anterior. E já era propósito de Deus que os gentios fizessem parte dos eleitos. Já era propósito de Deus, mas os judeus não queriam aceitar isso, por nenhuma maneira. E aí aqui, no verso 19, estavam questionando Paulo. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Estão questionando os desígnios de Deus. E aí Paulo fala: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? E aí, nesse contexto aqui, nos textos que revelam esses contextos, vocês vão ver que já era desse povo de dura cerviz questionar todo tipo de justiça de Deus. Tanto Malaquias, o povo fazia o que era mal, entregava animal sem olho, entregava ofertas impuras, pão imundos, e falava: mesa do Senhor, que canseira fazer esse trabalho. Eles não estavam entendendo nada e faziam de qualquer maneira. E Deus reprova eles e compara eles com Edom. E eles falam: no que não fizemos de errado? Questionando todos os desígnios de Deus. Paulo, ele pega até característica do profeta Malaquias e aplica aqui. Verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Veja que quem faz o vaso de desonra é Deus. Porque ele é o oleiro. Mas como ele faz? Os contextos dos profetas que mudam a história. Porque se lê só Romanos 9, irmãos, realmente não tem como entender. Que diremos, pois, verso 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Foram preparados para a perdição. Mas esse sentido aqui de foram preparados e suportar é porque Deus, mesmo sabendo tudo que Israel faria e faria a ira nele, mesmo assim Deus suportou. Mandou profeta, sabia que iriam matar os seus profetas, e Deus foi suportando. Quem foi que fez aquele povo? Foi Deus. Deus que fez o oleiro. Mas Deus testemunha pelos profetas que ele fez uma videira excelente, que era um povo bom, mas se tornou em cidade infiel. Isaías 1 já começa a testemunhar isso logo de cara, depois Jeremias. Eu plantei vocês como uma videira excelente com a mais pura semente. Como, pois, vocês fazem isso? Isaías 5.
Deus fala, o que mais eu poderia fazer por vocês? Tem alguma coisa que eu deixei de fazer? Então, tá vendo? Deus fez os vasos, sabia que era de ira, mas estendeu a sua mão para tentar salvar, para ficar de testemunho no céu e também na terra, para nós. Por isso que Deus invocou os céus e a terra como testemunhas de que ele colocou 2 caminhos para o povo e disse, escolha a vida. Se há 2 caminhos, há escolha. Se não há 2 caminhos, bem e mal, bênção e maldição, vida e morte, então não há escolha. Se há 2 caminhos, tem opção. Não é verdade? Agora, se os eleitos só podem escolher a vida eterna e os réprobos só podem escolher a morte eterna, não há opção nem para um e nem para outro. Aí Deus fala, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Mesma coisa que Paulo fala em Efésios e muitos textos. E aí o tema central de toda a carta, verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tá vendo? Chamou. É aquele que chama, como Paulo fala no início da carta. O propósito de Deus, para ficar firme na eleição, não é por obras, mas sim por aquele que chama. Deus chamou Abraão, Deus chamou, e aí o propósito dele fica no chamado dele. E o chamado é para todos. Não são todos que vão atender, mas ele chamou a todos. Ele continua sendo Deus se as pessoas rejeitam. Mas as pessoas que rejeitam não vão escapar da vontade de Deus, que é fazer o julgamento justo. E aí esse é o ponto. Tá vendo? Judeus e gentios, salvação para todos. Não tem nada de querer provar aqui que Deus tem o direito de amar um e odiar o outro, e quem és tu para questionares a Deus? Não tem nada disso. Verso 25. Assim também como diz em Oséias, chamarei povo ao que não era povo, e amada que não era amada. Isso que Deus já tinha falado e os judeus não queriam aceitar. E no lugar onde se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, verso 27, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Verso 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Verso 30. Que diremos, pois? Paulo está falando. Vamos concluir o quê? De tudo que eu tenho falado. Do chamado em Abraão, da dureza de coração que estava em Faraó, que passou para o povo, de Deus ter rejeitado Edom e escolhido Israel, de Deus ter feito vasos de ira e suportado eles com longanimidade, para que desse a se conhecer aos vasos de glória, ou seja, aos que aceitam e obedecem o evangelho. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Está vendo o assunto de justificação vindo lá de Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só um tolo para mudar o tema da carta em Romanos 9. Paulo não mudou o tema, Paulo está aprofundando o tema. E Israel, que buscava a lei da justiça, que é a justiça da lei, que havia justiça na lei, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tá vendo? Essas obras são referentes às obras da lei, que Paulo falou lá no início de Romanos 9, que não é por obras. De Jacó viria Israel, Deus daria as obras da lei para eles e falou para eles, aqueles que fizerem essas coisas por elas viverá, mas teriam um prazo de validade. Seria até vir Cristo. Veio Cristo, as obras da lei na prática acaba a validade. E agora, como elas mesmas testemunhavam de Cristo, todos têm que ir com consciência de pecado para Cristo. Isso é o tema. Aí, verso 33, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E aí vem Romanos 10 para confirmar todo o ponto.